Existem duas reuniões que se vocês tiverem que escolher, eu só posso estar 1 ou 2 dias na semana dentro da igreja. Se existem duas reuniões que vocês não podem perder, é a reunião de domingo e a reunião de quarta-feira. E muitos vão falar, por que não as demais? Na segunda-feira nós fazemos a reunião voltada para a área financeira, a área profissional. Oramos nesse sentido, liberamos direções nesse sentido. Só que, para que todas as áreas da sua vida caminhem, sempre vai depender da mesma coisa: seu relacionamento com Deus. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós não estamos falando de algo fácil. Nós não estamos falando de algo isento de problemas. Nós não estamos falando de uma vida isenta de dificuldades. Na verdade, você estar próximo de Deus talvez te traga mais dificuldades e mais problemas. Só que em Jeremias 29:11 diz: sou eu bem sei os planos que tenho para você. Então, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os problemas surjam, os imprevistos aconteçam, sempre existe um plano grandioso preparado para você. E esse plano nunca vai ser te destruir, esse plano nunca vai ser te envergonhar. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, não é o caminho mais fácil, mas com certeza é o caminho mais rápido para os seus objetivos. Sabe os lugares que você tanto sonha em alcançar? As posições, aquele padrão de vida? O quanto antes nós nos entregarmos ao Senhor, mais rápido chegaremos nesse objetivo. Hoje ainda, o Guilherme veio compartilhar comigo um testemunho de uma senhorinha. Eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas é mais de 70 com certeza. Há cerca de 16 anos, ela estava lutando para que fosse liberada para ela algo que estava preso, amarrado, uma herança assim que não acontecia, não fluía. Tentaram de tudo, parte judicial, e essa herança não era liberada. O tempo foi passando, e as filhas dela chegaram a ter o seguinte posicionamento: mãe, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Deixa isso quieto. Não adianta mais lutar por isso. E com poucos meses de igreja, ela começou a orar. E hoje, a herança dela foi liberada. Aquilo que há 16 anos estava travado, foi liberado. E muitos acabam tendo o mesmo estilo de vida, o mesmo pensamento, que as filhas dessa senhora. Não aconteceu até agora, deixa isso quieto. Até agora não fluiu, não deu certo, deixa isso para lá, não vai acontecer. Consequentemente, existem pessoas se contentando com tão pouco, quando Deus tem coisas grandiosas preparadas para ela. Se eu perguntasse para vocês, qual que é a pior luta, o pior problema na vida de uma pessoa? Cada um de vocês provavelmente diria um problema. Consequentemente, o pior problema de uma pessoa é aquele que você está enfrentando. E quando nós falamos de problemas, se você não souber ter as ações e as reações corretas, provavelmente esses problemas irão te vencer. Eu nem separei esse versículo que eu vou abrir agora, mas durante a oração, veio aqui na cabeça, que é Eclesiastes 1, versículo 9. Sabe aquilo que você está enfrentando? Sabe as suas batalhas? Olha o que a Bíblia diz sobre as suas batalhas.
O que foi, tornará a ser. O que foi feito, repita comigo, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O que isso quer dizer? Sabe os problemas que vocês estão enfrentando? Alguém já enfrentou. Sabe as batalhas do seu dia a dia? Alguém já enfrentou essas mesmas batalhas. E existem pessoas que já venceram os problemas que vocês estão enfrentando. Mas comigo é diferente. Você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece as minhas dificuldades. Eu duvido que alguém tenha enfrentado o que eu estou enfrentando e venceu. Olha o que diz no versículo seguinte. Haverá algo de que possa dizer, veja, isso é novo? Não. Repita comigo, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Por isso, eu diria para vocês, abrem Abacuque no capítulo 3, e medite, eu não lembro se é no 2 ou no 3, mas vá meditar sobre a oração de Abacuque. A oração dele foi a seguinte: meu Deus, faça de novo, faça em nossa geração, faça em nosso tempo, faça nos meus negócios, faça na vida da minha família. Essa é uma oração extremamente poderosa que não pode faltar no seu repertório, mas também serve como um estímulo para a sua fé. Porque se nós sabemos que se aquilo que nós estamos enfrentando não é novo, se nós sabemos que se alguém já venceu as nossas batalhas, Senhor, faça de novo na minha vida, faça nos meus negócios, faça na minha saúde, faça na vida da minha família, faça na minha geração. Um outro versículo que você tem que usar como fundamento da sua vida, Hebreus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Então, se não existe nada de novo, se nós temos condições de pedir que Ele faça novamente, e a palavra dele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Qual é a desculpa para vivermos uma vida derrotada? Qual que é a justificativa que nós possamos dar para que os resultados não aconteçam? Só que para isso, nós precisamos crer e confiar no Senhor. Quando nós falamos dos seres humanos, nós estamos falando de um ser que renova seus sonhos e objetivos constantemente. A cada materialização dos seus sonhos e projetos, os seus sonhos e projetos se renovam. Nós queremos coisas novas, nós miramos novos objetivos. Quando nós temos grandes planos, esses planos são materializados, nós fazemos novos planos. Só que existem pessoas que não têm renovado os seus sonhos e projetos, porque os seus sonhos e projetos anteriores não têm se materializado, não têm se concretizado. E muitos se questionam, por que ainda não aconteceu na minha vida? Por que eu ainda não obtive respostas? Por que as coisas ainda não deram certo? Por que a minha vida ainda não deu aquele boom, aquela explosão de resultados? Eu oro, eu jejuo, eu não me assento à roda dos escarnecedores, nem imito a conduta dos zombadores. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada, comprometida, e muitos não entendem que o ser humano está mais preocupado com repita comigo, o quê? O que eu vou receber? O que eu vou pedir? O que Deus vai fazer na minha vida? O que eu vou conquistar? O que eu receberei de novo? Só que esse é o ponto de vista superficial da coisa. E muitos não entendem que o Senhor não está preocupado com o seu o quê, mas sim com o seu porquê. Por que você quer o que você quer? Por que você tem pedido pelo que você tem pedido? Por que você quer chegar nos lugares que você está falando? Eu ainda conversava com um rapaz essa semana, e ele disse o seguinte:
Por muito tempo, eu orei, eu jejuei, eu fiz de tudo, e a minha vida nunca caminhou, nunca saiu do lugar. Profissionalmente, um caos. E não era falta de oração, não era falta de ofertar, não era falta de sacrifícios, não era falta de participar dos trabalhos da igreja, não era falta de pensar no próximo. E ele foi muito sincero. Eu comecei a analisar todas as minhas intenções e motivações. O que ele fez? O que o Senhor faz todos os dias. Porque mais preocupado com aquilo que você está pedindo, o Senhor está preocupado com as suas intenções e motivações. E muitos ainda não entenderam que as suas intenções e motivações podem arruinar a sua vida ou fazer a sua vida alavancar. E ele teve que ser muito sincero consigo mesmo, muito realista. E ele começou a pensar, a refletir: por que a minha vida não tem caminhado? Até que ele chegou na seguinte conclusão: por muito tempo, ele tinha dentro dele que ele queria crescer, prosperar, avançar, só para mostrar para todo mundo da família dele, que desmereceu ele, que humilhou ele, que ele tinha superado todo mundo e não dependia de ninguém. E ele chegou a uma lucidez tão clara, tão evidente, que ele falou assim: era impossível eu não chegar nessa conclusão. Não tinha como eu não chegar nessa conclusão, porque eu fazia de tudo e a minha vida não mudava. Eu cansei de orar, eu cansei de jejuar, eu cansei de me esforçar, eu cansei de abrir mão de determinadas coisas, me afastei de todas as coisas do mundo, mas a minha vida não caminhava. Por isso, todos devem ser muito realistas e verdadeiros consigo mesmo, porque a vida de muitos ainda não caminhou, porque as intenções e motivações do seu coração não são as melhores. Se o seu foco é crescer por conta de ego, de vaidade, se o seu foco é ter algum tipo de resposta por causa do fulano ou do ciclano, se o seu objetivo é ter para poder ostentar mais, para sustentar uma imagem, você vai cansar de orar e você só vai ficar cansado, porque materialização, realização, você não terá nenhuma. Então tome muito cuidado, porque isso tem amarrado a vida de muitos. Outra coisa que tem amarrado a vida de muitos é, repita comigo, a incredulidade. E isso assim é uma desgraça tão grande na vida de um homem e de uma mulher de Deus, que mesmo que vocês já tenham visto muitos milagres, muitos ainda continuam duvidando do poder de Deus. Se nós pegarmos a história do povo, quando eles estavam sendo liderados por Moisés, aquele disparado foi o povo que mais viu milagres. Viram todas as pragas do Egito, viram Moisés abrindo os mares, viram Moisés transformando a água em sangue, no caso foi Arão, a declaração de Arão, viu o cajado dele se transformando em serpente, viu água sair da rocha, e mesmo assim foram incrédulos. E como consequência disso, no trecho diz o seguinte: para cada um dia de incredulidade, esse povo teria 1 ano de castigo. Então aqueles 40 dias, onde eles deveriam ter ficado com a ordem do Senhor, de ter ido e tomado posse da sua terra prometida, eles foram 40 dias incrédulos, e por conta disso, ficaram 40 anos no deserto. Mesmo que vocês já tenham tido muitas respostas, vivido grandes milagres, muitos ainda se pegam em dúvidas e incertezas. Só que a Bíblia é muito clara quanto a isso. Existem diversos milagres que foram realizados mais de uma vez. Elias, ele abriu o Jordão. Eliseu também abriu o Jordão. Moisés abriu o Mar Vermelho. Então o mesmo milagre foi realizado várias vezes. Se nós voltarmos na pesca maravilhosa, tiveram 3 grandes pescas.
A primeira pesca, eles não pegaram absolutamente nada. E o Senhor falou para que eles mudassem de direção. E quando eles mudaram de direção, quando eles jogaram a rede e puxaram de volta, a rede começou a rasgar pela quantidade de peixes. A segunda pesca, aqueles homens não pegaram nada, mas depois pegaram 153 grandes peixes. E ainda existe aquela terceira pesca, onde precisava ser pago o imposto. E o Senhor deu a seguinte ordem: vai até a margem ali, bem na parte rasa, coloque um anzol na água, e o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, e as moedas estarão lá para pagarmos o imposto. Então aquilo que o Senhor fez uma vez, Ele é poderoso para fazer de novo, e quantas vezes forem necessárias. É muito comum as pessoas receberem uma vitória, uma determinada resposta, e quando são pegas de surpresa por um novo problema, já entram em desespero novamente. Mas Senhor, o que eu vou fazer agora? Qual deve ser meu posicionamento? Eu não sei o que eu preciso fazer. Como que o Senhor vai me livrar dessa? E Ele vai livrar. Não existe aquilo que Ele não possa fazer. Então não meça o poder de Deus pela sua capacidade. O poder de Deus é ilimitado. Não existe aquilo que Ele não possa fazer. Na segunda-feira ainda nós falávamos, e no domingo também, sobre não perder a esperança. Não perca a esperança. Não importa o que você está enfrentando, não importa qual é a sua realidade, não importa quais são as suas lutas, não perca a sua esperança, porque a partir do momento que você perde a esperança, você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, porque você só irá fazer se você acreditar que vai dar certo. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, plano de lhes dar o futuro ou fim que vocês esperam. E o que vocês estão esperando? Uma pessoa ainda me parou na semana retrasada, ou passada, acho que foi a passada, e ela falou o seguinte: eu não sou muito de pedir ajuda. Eu gosto de lutar as minhas batalhas, eu gosto de batalhar, só que eu cheguei em uma fase que eu não tive outra opção senão pedir ajuda. Ela não realizou nenhum tipo de venda nesse mês. Foi um mês assim muito difícil. Não chegavam clientes. Ela falou que não chegava, não aparecia clientes. E eu conversando com essa pessoa, falei, nós vamos orar. Porque do jeito que está, não vai ficar. Porque tudo é questão de posicionamento. A ação certa e a reação certa muda tudo. E ela falava que ela não conseguia entender, que não é que os negócios não eram fechados, os clientes não apareciam. Algumas dívidas começaram a aparecer, no final das contas, nada estava dando certo. E eu falei, nós vamos orar, e isso vai mudar, porque nós não entramos em uma batalha para perder, e principalmente, nós não entramos como tentativa. Um homem e uma mulher de Deus se levanta para se posicionar como algo certo. Oramos juntos na quarta-feira. Na quinta-feira já apareceu o primeiro cliente e a venda foi realizada. E a venda foi assim: não precisa nem me mostrar o que você tem, não, vamos fechar o acordo aí, pronto, acabou. Vamos fechar essa venda. Nós voltamos, oramos novamente, e outro negócio apareceu. E quando foi para ela ter o fechamento do mês, a patroa ou o patrão, não lembro se era homem ou mulher, disse o seguinte para ela: esse mês, eu sei que você está com algumas dívidas, algumas dificuldades. Ela falou, eu estou. Falei, então esse mês eu vou dar o seu salário em dobro. Isso é natural? Só que para todos os nossos problemas naturais, nós precisamos dar uma resposta sobrenatural.
E por isso nós precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Porque quanto mais profundo for o nosso relacionamento, mais profundo serão as nossas realizações. Quanto mais superficial for o nosso relacionamento com o Senhor, mais superficiais serão os nossos resultados. Então, quanto mais de Deus tivermos em nós, mais dos resultados dele nós teremos. Deus não é o derrotado, Deus não é envergonhado, Deus não é humilhado. É a partir do momento que Deus entra, os resultados dele saem. Olha o que diz em 1 Reis 18, versículo 19. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, repita comigo, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Até quando vocês vão crer e serão incrédulos? Até quando vocês vão obedecer e vão desobedecer? Até quando vocês vão ficar com a palavra quando lhe é conveniente e depois irão ignorá-la? As pessoas, querendo ou não, aceitando ou não, a palavra tem se cumprido à risca na vida de todos. O simples fato de você ignorar o que está escrito, não vai te isentar das consequências daquilo que está escrito. Mais do que nunca, nós precisamos assumir uma posição, escolher o lado que você vai ficar e permanecer nele. Porque existem muitas pessoas que ainda querem o melhor dos dois mundos, querem viver a glória de Deus aqui dentro, mas querem desfrutar dos prazeres da carne lá fora. Nós devemos parar de tratar o Senhor como fonte de conveniência. Nós vamos até essa fonte quando nos é conveniente, quando nós precisamos, quando nós necessitamos, mas quando está tudo bem, nós estamos lá fora. Esse lado precisa ser escolhido, porque se você não escolher um lado, automaticamente você está escolhendo um lado. Com Deus não existe metades, com Deus não existe entrega parcial, com Deus é o todo ou não é nada. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio, porque eles consentiram. Eles sabiam que o que Elias acabou de falar, o que ele tinha falado na época, era real. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem, repita comigo, 450 profetas. Não importa a quantidade quando se trata de Deus. Sempre que vocês estiverem junto com Deus, vocês serão a maioria e os mais fortes. Quando nós falamos, no caso dos homens, por que os homens gostam tanto de assistir programações esportivas que envolvem disputas? Sejam lutas, jogos de futebol, corridas, porque o resultado final é incerto. Só que com Deus não existe incerteza. Quando você está junto com Deus, em relacionamento, caminhando junto com Ele, não existe a possibilidade de derrota. Repita comigo, é vencer ou vencer, mas isso depende do seu posicionamento. Porque quando você fica oscilando entre um lado e um outro, aí o seu resultado se torna incerto. Por isso te causa tanta insegurança e preocupação.
Porque quando você sabe que você está nos caminhos do Senhor, quando você sabe que você não tem onde ser pego, você não entra nas batalhas para perder. Você entra com convicção. Assim, quando eu falei para essa mulher, nós vamos orar, e eu tenho certeza que tudo começará a ser mudado, porque eu sei os créditos que eu tenho com Deus. Nós vamos orar, vamos agir a fé, e quando você ora com ousadia, com segurança, é impossível você não mover o mundo espiritual. E muitos não têm essa ousadia, não têm essa segurança, porque sabe que ainda tem muitas coisas onde vocês têm sido pegos. Na segunda-feira eu ainda falei no início do culto, e sinceramente, de todo o culto foi a parte mais importante para mim. Sabe quando você sabe que você está próximo das suas vitórias, das suas conquistas e dos seus grandes resultados, das respostas de Deus? Quando você para de ser pego pela palavra constantemente, quando as palavras são pregadas e não acusa, você recebe assim: caramba, isso já passou, não sou mais pego nisso. Porque em Provérbios 29:1, como eu li para vocês na segunda-feira, diz o seguinte: enquanto você for repreendido e ainda insistir em não mudar, a destruição virá de repente e não terá como fugir dela. Então pare, tome a decisão de não ser pego mais nas mesmas coisas. Que a palavra venha somente para motivar a sua fé, não para te corrigir. Porque quando você para de ser corrigido pelas mesmas coisas, é um sinal que você está evoluindo. E quando você está evoluindo, quer dizer que você está caminhando em direção à materialização de todos os seus sonhos e projetos e de cada uma das suas respostas. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem um animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoque o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder, repita comigo, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. O que aconteceu nesse tempo? Como esse era um povo extremamente idólatra, estavam adorando a outros deuses, Elias fez a seguinte oração: que pare de chover. E durante 3 anos e meio, não choveu naquele lugar. E toda aquela seca, toda aquela ausência de chuva, acarretou consequências para esse povo. E quando eles avistaram Elias, no 3º ano, a reação deles foi a seguinte: olha lá o perturbador desse povo, aquele que causou todos esses problemas. E Elias respondeu assim: não fui eu que causei nada disso, vocês são os verdadeiros perturbadores, é consequências das suas escolhas e das suas atitudes que vocês estão passando pelo que vocês estão passando. E esses profetas se levantaram contra o profeta Elias, e Elias propôs o seguinte desafio para eles: vocês vão separar 2 novilhos, vocês ficam com o de vocês, e eu fico com o meu. Aquele que fogo dos céus descer, esse é o verdadeiro Deus. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Durante muito tempo se esforçaram, durante muito tempo, de manhã até o meio-dia, desde cedo até a hora do almoço, muito esforço, muito sacrifício, muita renúncia, porque eles ficaram focados nesse propósito, não se alimentaram, abriram mão de muitas coisas. E existem muitos nessa mesma posição, muito sacrifício, muito esforço e nada de resultados. Porque esforço excessivo na direção errada só produz cansaço e frustração.
Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas repita comigo, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Eles tentaram, e nada mudou. Existem pessoas que estão tentando da sua forma, do seu jeito, da forma que lhe é conveniente, e nada tem mudado. Eles ficaram de cedo até a hora do almoço, e nada. Seguiram até o final da tarde, e nada. Enquanto vocês persistirem na sua maneira, no seu jeito, na sua forma, dificilmente as coisas irão mudar. Aqui neste altar, nós não pregamos aquilo que nós achamos. Não existe o meu jeito, não existe o seu jeito, existe o jeito de Deus. E é isso que Ele cobra de todos nós, todos os dias. Querido, até quando você vai se esforçar? Até quando você vai gastar horas e horas do seu tempo fazendo do seu jeito? E a partir do momento que Elias viu que nada ia acontecer, e ele sabia que não ia acontecer, ele falou o seguinte: pessoal, multidão, olhem para cá, se aproximem um pouco mais, peguem várias vasilhas de água e comece a jogar no meu holocausto, comece a jogar no meu novilho. E ele pediu para que fosse cavado uma valeta ao redor do novilho dele, do sacrifício dele. E eles encheram de água nessa valeta e jogaram água no novilho. Pediu isso 3 vezes. Ele estava jogando água no seu sacrifício. Ele estava dificultando ainda mais. Ele estava querendo mostrar para aquele povo que o esforço, mesmo que ainda maior, sacrifícios, batalhas, mesmo que ainda maiores, problemas, dificuldades, mesmo que ainda maiores, só que quando você está na direção certa, o fogo do céu vem. E não importa quais são as lutas, não importa quais são as batalhas, quando Deus é por nós, não existe aquilo que nós não possamos realizar ou viver. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, repita comigo: o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Foi assim. Foi a cota, o tempo de jogarem água no sacrifício e ele orar e fogo do céu descer. No início eu li, tinham 450 profetas de Baal. Eles ficaram por muito tempo. A quantidade de pessoas era muito grande. Era inúmeras orações. Só que não se trata de quantidade, mas sim de qualidade. E o que vai determinar a qualidade da sua vida e a qualidade da sua fé é a quantidade de Deus na sua vida. Aqui nós estamos falando de um homem que lutou contra 450 homens e ele teve êxito. Ele foi bem sucedido. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Ele, com 300 homens, venceu um exército comparado a um enxame de gafanhotos. Então, quanto mais de Deus em nós, maiores serão as vitórias. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Completamente. Existem problemas que precisam ser erradicados de uma vez por todas de nossas vidas.
E muitos não entenderam que os problemas não se resolvem com base naquilo que nós estamos querendo fazer. A partir do momento que Deus entra em ação, Ele queima completamente, não sobra absolutamente nada. A lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço o barulho de chuva pesada. Depois que ele venceu todos os profetas, depois ele foi lá, tirou a vida de todos eles, matou todos eles, ele resolveu orar, para que voltasse a chover naquele tempo. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, repita comigo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. O que ele foi fazer? Enquanto Acabe ia fazer o quê? Comer e beber. Somos nós que decidimos o que será a prioridade em nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas prioridades, porque as nossas prioridades irão definir o resultado de nossas vidas. É muito simples saber quais são as prioridades de uma pessoa que é frustrada, de uma pessoa que está com a vida travada. Geralmente essas pessoas têm a necessidade de saciar as suas vontades, os seus desejos naquele momento, os benditos prazeres imediatos. E como eu falei na segunda-feira, a glória imediata de Deus, respostas imediatas de Deus, não andam junto com prazeres imediatos. Aqui, enquanto um escolheu comer e beber, outro foi dobrar os seus joelhos para orar ao Senhor. E o que isso deixa para nós? Nós não podemos reclamar dos nossos resultados, porque enquanto muitos escolhem pagar o preço todos os dias, enquanto muitos estão se sacrificando, existem outros que estão escolhendo fazer outras coisas, existem outros que estão escolhendo beber, comer, descansar. Por isso nós não podemos reclamar dos nossos resultados. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou, repita comigo, volte para ver. 7 vezes. Nós cremos em um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós cremos em um Deus que criou os céus e a terra, e tudo que na terra existe. Nós cremos em um Deus, acreditamos em um Deus que quando era tudo trevas, escuridão, Ele simplesmente falou o seguinte: haja luz. Foi uma palavra. Deus não teria poder para mudar a sua vida com um estalar de dedos? Ele não teria poder para mudar a sua vida com uma palavra? Basta um sim do Senhor, um amém do Senhor, e tudo voltaria, e tudo aconteceria. Tudo daria certo. Nesse caso, o Senhor poderia simplesmente ter declarado e voltaria a chover naquele tempo. Só que quando o Senhor pede algo, Ele pede com um propósito. Se Ele pediu para que 7 vezes aquele homem voltasse naquele lugar para ver se existia algum sinal de chuva, é porque existia um propósito. E o Senhor muitas vezes está testando a sua perseverança. Não é que Ele não pode fazer, não é que Ele precise dar 7 vezes para fazer, mas Ele está querendo analisar, Ele está olhando o quanto você é perseverante, o quanto você está disposto a pagar o preço, o quanto você está disposto a sacrificar o que é necessário. A mesma coisa aconteceu com Naamã. Quando Eliseu chegou até ele estava leproso, e ele falou: o Senhor pode me curar, você é o profeta que tem poder para me curar. E Eliseu disse para ele: vai até o rio e mergulhe lá 7 vezes. E existem muitas pessoas que não entenderam, que não estão vivendo o sobrenatural do Senhor. Não é porque o Senhor não tinha isso para você, porque sou eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não planos de mal, plano de lhes dar o futuro ou o fim que vocês esperam.
Só que não quer dizer que vai acontecer isso na primeira vez, na primeira declaração, na primeira oração, nas primeiras renúncias, nos primeiros sacrifícios. Então quer dizer que sempre vai acontecer na sétima? Na verdade quer dizer que nós não sabemos quando vai acontecer. Por isso nós não podemos parar, nem por um segundo sequer. A mesma coisa foi nas muralhas de Jericó. Foram 7 dias dando voltas, e no último dia 7 vezes. O Senhor muitas vezes vai te testar, mas não quer dizer que Ele não vai fazer. Mas Ele está te analisando, e muitos são reprovados nesse teste. Tudo tem um porquê. Provavelmente, se Ele te entregasse tudo de cara, muitos estariam se arruinando, muitos estariam se afundando, e essas vezes, nada mais é do que um treino e um preparo para que você esteja pronto para receber aquilo que estará nas suas mãos. Na 7ª vez, depois de muita perseverança, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Faça assim. Imaginem uma nuvem desse tamanho, desse tamaninho, pequenininha. E muitos vão falar o seguinte: caramba, meu Deus, me esforcei, me sacrifiquei, orei, jejuei, estive na igreja todos os dias, para esse resultadinho de nada. É liberada a promessa que voltaria a chover, e é essa a resposta que o Senhor me dá. Eu sou instruído todos os dias a orar, pela minha vida profissional, financeira, e o Senhor me envia esse clientezinho, o Senhor dá essa melhoradinha de leve, tanto esforço, 7 voltas, perseverança, para isso. Só que aquilo que parece ser pequeno aos seus olhos, é algo grandioso que Deus vai fazer na sua vida. Por isso, não julgue as suas pequenas respostas, determinando que elas serão as últimas respostas. Porque para todo final extraordinário, teve um pequeno começo. Para todo fim grandioso, teve um pequeno início. Por uma grande tempestade de bênçãos que virão sobre a sua vida, vai começar com uma pequena nuvenzinha. Então não despreze essas pequenas respostas, não despreze essas pequenas bênçãos, porque elas fazem parte daquilo que o Senhor tem preparado para você. E muitos não entenderam que ainda não alcançaram essas tempestades de bênçãos, porque têm desprezado essas pequenas coisas, têm desprezado esses pequenos sinais, têm desprezado essas pequenas respostas. Aí que entra a gratidão. Não existe crescimento e evolução sem gratidão. Não existe como a possibilidade de você ir para lugares mais altos, se você não for grato pelas pequenas medidas que tem nas suas mãos. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva, repita comigo, e desça antes que a chuva o impeça. Aí está a diferença da visão de um homem de Deus de um homem natural. O homem natural viu uma nuvem pequenininha. Qual que foi a reação de Elias? Pelo amor de Deus, corre, vai que a tempestade está chegando, as grandes bênçãos, as grandes vitórias estão chegando. Foi o suficiente para ele dar a ordem ao servo para ir posicionar Acabe pela tempestade que estava vindo. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ele disse: ouço o barulho de chuva forte vindo aí. Sabe o que ele ouviu? Alguém sabe me dizer o que ele ouviu? Ele não ouviu foi nada. Não tinha uma nuvem lá. Ele não ouviu e não viu nada. Mas sabe o que ele teve? Ele teve fé.
ele creu. E assim como eu falei na segunda-feira, os seus olhos vão te mostrar que é impossível, mas a sua fé vai te mostrar que é perfeitamente possível. Mesmo que esteja uma tragédia, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mesmo que você não veja nenhuma nuvem na sua frente, mesmo que você chegue na mesma posição de Isaac, chegando na terra de Gerar, e só fome lá, tenha fé que é nesse lugar que você vai prosperar. Tenha fé que no lugar onde você está, que uma tempestade de bênçãos, de vitórias, será derramada sobre a sua vida. Só que para isso você precisa crer. Repita comigo: se está escrito, eu vou viver. De novo, se está escrito, é para mim. Se está escrito, eu vou viver ainda esse ano. Vocês creem? Assim será na sua vida. Eu ouço o barulho de chuva forte vindo nesse final de ano. Eu ouço um barulho de chuva forte vindo nesses 4 meses. Sabe a terra de muitos, que está seca, sem vida? Eu já consigo ver uma pequena nuvem para mudar todo o seu destino. Só que mais do que a minha visão, a sua fé sempre vai depender da sua visão. Como que você enxerga? Tão somente creia. Se você crer e não duvidar no seu coração, pedirá tudo. E o quê? E lhe será feito. Êxodo 8, versículo 12. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme, repita comigo, Yahvé fez conforme a palavra de Moisés. Yahvé, para quem não sabe, é Deus. E morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. O que aconteceu? Aquele povo estava refém de Faraó. E Faraó deu a seguinte ordem a Moisés e Arão. E Deus deu a seguinte ordem, perdoe. Vá conversar com o Faraó e peça para que eles libertem todos aqueles que estão escravizados. E Faraó não aceitou. Faraó endureceu o coração. Esse povo não vai sair daqui. Desse lugar eu não vou deixar sair. Só que Moisés tinha alertado das consequências que iriam recair sobre Faraó. Aí que entram as 10 pragas. E entre as 10 pragas, tiveram essas pragas das rãs, que de onde eles menos esperassem, haveriam rãs, problemas. E Faraó teve a seguinte reação: pelo amor de Deus, não, agora vai ser diferente. Pode buscar o seu senhor, faça o que precisa ser feito, eu vou mudar meu posicionamento. E no versículo diz: conforme a declaração de Moisés, Deus fez. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela é extremamente poderosa e eficaz. Quando a oração de um justo, de alguém que é íntegro, que se entregou por inteiro, de coração, corpo, alma e espírito ao Senhor, até ele muda tudo que precisa ser mudado, conforme as suas declarações. Veio do Senhor. Moisés orou e ele mudou as circunstâncias. No 23 assim: farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Essa praga começou a assolar todo o Egito. Só que existia uma cidade, Gósen, onde o povo de Deus estava ali. E o que foi dito? Essa praga vai pegar todo mundo, mas os que estiverem em Gósen não sofrerão com nada disso. Para ficar claro que o Senhor faz distinção dos seus. Ele cuida dos seus. Ele jamais deixou um justo desamparado. E repita comigo: e não é agora que isso vai começar. Não é agora. Tendo Moisés saído da presença do faraó,
orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração. E os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Faraó, quando ele falou, eu aceito fazer diferente, depois que ele viu que a barra dele estava limpa, a reação dele foi endurecer o coração de novo. Não, daqueles não sai, mudei de ideia. E o que aconteceu? O Senhor mandou mais pragas, e mais uma vez, a oração de um justo teve poder para mudar aquela realidade. Então não importa quantos são os problemas, quantas vezes eles vão chegar, não importa quantas são as lutas, não importa quantas são as batalhas, é o número de vezes que você orar, é o número de vezes que você irá vencer. Só que isso só vai ser possível se você tiver um relacionamento com Deus. Por que Elias teve o resultado que ele teve? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele era um homem totalmente dependente de Deus. Ele era um homem que confiava no Senhor. Ele não era idólatra, ele não buscava outros deuses, ele não saciava a sua carne. Para você viver esse mesmo resultado, aí eu volto nos versículos que eu li lá no início, ou melhor, que eu citei. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudam são só os personagens. Então vocês têm poder para realizar a mesma obra de Moisés? Sim ou não? Sim. Se o Deus é o mesmo, se o poder dele continua sendo o mesmo, se Eclesiastes diz que não existe nada novo debaixo do sol, tudo se repete, onde que está o problema? Na fé. A fé não é a mesma, o relacionamento com Deus não é o mesmo, e quanto mais assim você se lançar de cabeça, mais poderosas serão as suas orações. Você vai orar e até Deus vai mudar de opinião, até Ele vai contrariar algo que Ele tinha enviado no início. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Quando esse povo começou a fugir do Egito, eles estavam seguindo por um determinado rumo. E o Senhor veio com a seguinte ordem: mude o seu rumo. Diga ao seu povo que mude de rumo, mude de direção. Existe um versículo que diz assim: existem caminhos que para o homem parecem bons, mas eles só lhes trarão destruição. Existem caminhos que muitos estão escolhendo, achando que são caminhos bons. Existem pessoas que estão perseverando na direção errada. Existem pessoas que estão indo no caminho contrário à materialização dos planos de Deus na sua vida. E o Senhor disse: mude de direção. Repita comigo: tudo que o Senhor faz tem um propósito. E o Senhor mandou que eles mudassem de direção. E muitas vezes, quando nós mudamos de direção, nós nos deparamos com lutas e gigantes que vão te preocupar, que vão te fazer questionar: será que eu deveria ter mudado de rumo mesmo? Eu parei de oscilar entre dois caminhos. Eu decidi permanecer firme no único caminho, focado no Senhor, e parece que tudo piorou. Parece que as desgraças aumentaram. Parece que os problemas que eu não enfrentava antes eu estou tendo que enfrentar agora. Só que tudo tem um propósito, e vocês vão ver a seguir. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. O próprio Deus estava endurecendo o coração de faraó. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Olha como diz em outra tradução: mais uma vez
endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Repita comigo: planejei tudo isso para mostrar minha glória. Pois eu bem sei os planos que tenho para você. Eu permiti que muitas desgraças acontecessem. Eu estou permitindo que o faraó te persiga. Eu estou permitindo que problemas financeiros aconteçam na sua vida. Eu estou permitindo que você seja pego por imprevistos, que você seja pego por surpresas, para que a minha glória se manifeste na sua vida. Muitos não entendem que a coisa fica mais preta, muitas vezes, o negócio se torna uma desgraça cada vez maior, mas tem um propósito. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Aqui nós não estamos falando de perseguição, de problemas naturais. Nós estamos falando de grandes problemas. Problemas altamente preparados, problemas altamente treinados. Os melhores no bom sentido, ou melhor, os piores. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon, a travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, repita comigo, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, em outra tradução diz o seguinte: reclamaram a Moisés. Esse é aquele famoso: uma hora estou agindo a minha fé, outra hora estou sendo tomado pela incredulidade. Uma hora estou orando, outra hora estou murmurando. Uma hora estou agindo a minha fé, outra hora estou reclamando. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? O medo te faz te questionar cada uma das decisões que você toma. Você sabe o que é certo, você sabe o que precisa ser feito, você sabe quais são os sacrifícios que precisam ser realizados, você sabe quais são as suas ações, aquelas que você precisa tomar para ontem, e você é pego de surpresa, e por conta do medo, você começa a questionar cada uma das suas boas escolhas. Senhor, eu estou indo na igreja, mas nada muda. Senhor, estou orando, mas nada muda. Não caia nesse erro. Se o Senhor, quem bem sabe os planos que tem para você, não questione. Porque quando você questiona, você está dando margem para a incredulidade entrar. Quanto mais você questiona, quando vocês pensarem em questionamentos, se lembre da seguinte palavra: distanciamento. Quanto mais você questiona, mais distante você fica de todas as suas respostas. Quanto mais você começa a questionar as suas boas escolhas, que você sabe que foram boas, que foram as escolhas certas, mais distantes você se torna dos seus objetivos. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Com certeza, é muito melhor viver uma vida de desgraça do que pagar o preço. É muito melhor viver uma vida de humilhação do que fazer o que precisa ser feito. Ou é muito melhor viver uma vida de choro, de lamento, de grande tristeza, do que sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado.
Não é difícil fazer aquilo que precisa ser feito. Não é difícil se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Não é difícil andar em obediência. Difícil é viver uma vida de muitos sonhos e muitos projetos e zero de realizações. Muito difícil é viver uma vida de muitos desejos, só que tomado pelas frustrações. Difícil é viver uma vida debaixo de humilhação, só que o medo te faz enxergar coisas que não têm sentido. O medo te faz enxergar coisas que não existem. O medo tenta te levar para o caminho de volta. Moisés respondeu ao povo, repita comigo, não tenham medo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Então não seja dominado pelo sentimento de medo. O medo anula sua fé. O medo traz cegueira. A partir do medo, miséria. A partir do medo, problemas conjugais. A partir do medo, problemas de saúde. E o que eu receava veio sobre mim. Assim como anseia a alma de um justo, assim é. Não tenham medo. Repita comigo, fiquem firmes e vejam. Aí está o grande desafio na vida da grande maioria. Ficar firme na posição. Sabe Davi quando ele foi enfrentar Golias? A princípio os seus irmãos, quando ele chegou, falaram o seguinte: querido, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui, dar um rolezinho, e agora você vai embora, né? Quando ele falou, eu irei enfrentar esse incircunciso, é muito fácil falar de boca. É muito fácil encher o peitinho e falar, deixa comigo. É muito fácil você declarar, só que quando o problema está na sua porta, o Golias está parado na sua frente, é outra história. Só que se você permanece firme, Deus te honra. Se você permanece firme nas 7 vezes, se você permanece firme nas 7 voltas, se você permanece firme, mesmo que exista um faraó te perseguindo, se você se depare com Golias, Deus te honra, porque Ele está procurando as pessoas ousadas, as pessoas corajosas. Repita comigo, e vejam. Muitas vezes você não vai ver absolutamente nada. Só que se você, com seus olhos naturais, não verem nada, mas com seus olhos da fé, vocês conseguirem ver tudo, tudo começa a ser mudado. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, repita comigo, me trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Muitas vezes o Senhor te manda mudar de direção e você não entende o porquê. Muitas vezes Ele vai te mandar para direções muito mais difíceis. Muitas vezes Ele vai te mandar por caminhos que não vai ter sentido. As batalhas, os desafios só ficarão cada vez maiores, mas com um único propósito: de você nunca mais ver esses adversários, esses inimigos, esses problemas que têm te perseguido até os dias de hoje. Nessa época era Faraó, mas para muitos são dívidas, problemas conjugais, problemas de saúde, problemas sentimentais, problemas familiares. E o Senhor está te dando a seguinte direção: mude de rumo para que esses problemas nunca mais tenham poder sobre você. Mude de direção, não persiga, mas esse caminho que você está perseguindo, mude de lado. Vai ficar mais difícil, já te adianto. Só que vai valer a pena, porque aqueles problemas que te acompanharam até o dia de hoje, nunca mais irão te acompanhar. Se vocês estiverem recebendo a palavra da forma certa, é hoje que o faraó cai de uma vez por todas. É hoje que nunca mais esses problemas te acompanharão. A partir de hoje, essas circunstâncias nunca mais serão as mesmas. Repita comigo: o Senhor lutará
por mim. Repita novamente: o Senhor vai lutar as minhas batalhas. Eu gostaria que vocês colocassem de pé todos, por favor. No início, eu falei que existem pessoas que mesmo vendo problemas, o problema seguinte é sempre tomado pela incredulidade. O Senhor lutará por vocês. Não é a primeira vez que isso acontece. Não foi a única vez que isso aconteceu. Se vocês forem para 2 Crônicas, versículo 20, na batalha de Josafá, eles tiveram que ficar firmes. Foi exatamente essa direção que Josafá deu. Permaneçam firmes na sua posição, e enquanto eles cantavam, eles louvavam, o Senhor lutava com cada um dos seus inimigos e começava a destruí-los. Gideão, a mesma história, com 300 homens, ele teve que tocar as trombetas, e novamente, esses homens não tiveram que lutar as suas batalhas, porque o Senhor chegou e destruiu todos eles, não sobrou nenhum inimigo. Repita comigo novamente: o Senhor lutará todas as minhas batalhas. Mas Ele está esperando você se entregar de corpo, alma e espírito. Quanto maior a sua entrega, maiores serão os seus resultados. A maior de todas as decisões, e essa é uma regra, é infalível. Se você sair daqui decidido a se entregar, como você nunca se entregou antes, cortando da sua vida a frase que tem arruinado a vida de muitos, que é a seguinte frase: eu não estou com vontade, eu não quero fazer isso, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de largar esses vícios, eu não estou com vontade de parar de oscilar entre dois caminhos, eu não estou com vontade de deixar de frequentar esses lugares, eu não estou com vontade de jejuar. Quanto mais distante você se permanecer em relação a Deus, mais distantes vocês estarão de tudo aquilo que vocês querem alcançar. No início eu falei que o ser humano é um grande renovador de sonhos e objetivos. Dificilmente você vai conseguir mudar de sonho se você não se entregar de corpo, alma e espírito, para que o Senhor possa materializar esse sonho que você tem hoje. Sinceramente, é muito triste, depois de muitos anos, encontrar pessoas, e você para conversar com elas, e são os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, as mesmas necessidades. E isso está errado, isso está muito errado, porque nós fomos criados para caminhar debaixo de evolução. Nós temos que estar em constante evolução, sonhos cada vez maiores, respostas cada vez maiores. Nós não fomos chamados para ficarmos parados no meio do caminho, nós não fomos chamados para viver a mesma medida sempre. Se entregue de corpo, alma e espírito, busque um relacionamento com o Senhor. Eu digo isso todas as vezes, e eu não vou parar de dizer: se nenhum relacionamento entre casais, entre pessoas, se sustenta de forma superficial ou sem confiança, com Deus não é diferente. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos nos entregar sem reservas. O que você está esperando? Deus está querendo, Deus não fica, Deus está doidinho para casar com você. E o que você está esperando para dizer sim para Ele? Por que continuar dizendo não para Deus?
se você depende do sim dele para todas as coisas? Por que insistir nos nãos, se são sims para Deus que alavancam a sua vida? Os nãos te atrasam, o não para Deus te afunda, e constantemente, isso eu posso falar por todos, Ele fala conosco, Ele usa o altar, Ele usa pessoas, Ele pode falar com você em sonho, mas principalmente, Ele fala com você pela sua consciência. Estou certo ou estou errado? Constantemente Ele está falando, querido, você deveria estar lá. Querido, querida, você sabe que essa atitude não foi a melhor. Você sabe que você não deveria ter feito isso. Você sabe que não deveria ter falado isso. Você sabe que as suas reações deveriam ter sido essas, essas e essas. E muitos acreditam que Deus é trouxa. Entregam aquilo que elas querem, achando que é aquilo que Deus está buscando, quando na verdade, sabem o que Deus tem buscado de cada um de vocês. Cada um na sua particularidade, sabe o que está faltando. Não se entregue mais de uma forma parcial. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O medo vai te fazer precipitar. O medo vai roubar a sua razão, daquilo que você sabe que é certo. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, repita comigo, que sigam avante. Existem momentos e momentos. Existem momentos que nós temos que orar, jejuar, sacrificar. Só que existem pessoas que são medrosas ou covardes demais para dar os passos. E a mensagem é muito clara. Querido, você já está orando demais. Comece a se arriscar. Comece a dar os passos. Em outra tradução diz o seguinte: diga ao povo que marche. Já passou da hora de você começar a marchar. Para muitos Deus tem grandes coisas para fazer. Só que para muitos não se trata daquilo que Deus vai fazer, mas sim daquilo que você tem feito com aquilo que Deus já te deu. Repita comigo: eu tenho poder, eu tenho autoridade. Vocês têm poder, vocês têm autoridade. Muitos já têm o discernimento necessário. Existe uma pessoa, não sei para quem que é, mas existe alguém que está com muito medo aqui, extremamente inseguro, querendo dar um passo, mas o medo está te travando. Mas o Senhor está falando: pode dar esse passo que eu vou te honrar. Pode se arriscar que eu serei com você. Pode dar um passo de fé que você não vai passar vergonha. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó, e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Vai para o próximo. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão. Repita comigo: Moisés obedeceu. Com a obediência vem a autoridade e o poder necessário para fazer qualquer coisa. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar se voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. O mar se abriu, e eles começaram a atravessar. Sabe aqueles problemas que estão um de cada lado, que vocês não estão com coragem de enfrentar? O Senhor está falando o seguinte nessa noite: pode se arriscar.
você não só viverá um milagre, como todos os inimigos que vierem tentar te derrubar, frustrar cada um dos seus planos, eu vou matar um por um, não vai sobrar absolutamente nada. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos, e refletissem sobre tudo o que foi lido, sobre tudo o que foi dito. A sua maior ferramenta para viver uma vida extraordinária é a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Quando a Bíblia diz, busquem ao Senhor, em primeiro lugar, porque todas as coisas lhe serão acrescentadas, quer dizer que Ele é a chave, Ele é a resposta para todas as suas perguntas. Quais tipos de pergunta? Como que eu vou crescer? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou vencer esses inimigos? Como que eu vou vencer essa falência? Como eu vou vencer esse problema de saúde? Como eu vou vencer essas batalhas? Como que eu vou prosperar? Como que eu vou crescer? E Ele é a resposta para todas elas. Em Deus está a resposta para tudo aquilo que você tem buscado. Deus é a chave para a sua vitória. Se não existe nada de novo debaixo do sol, é porque existem pessoas que já venceram as batalhas que vocês estão enfrentando hoje. Só que essas pessoas se entregaram de corpo, alma e espírito ao Senhor. Então eu gostaria que você aproveitasse esse tempo, esses poucos minutos que nós temos, e entrasse em oração, dizendo o seguinte: meu Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, sem o Senhor não sou e não posso absolutamente nada, sou totalmente dependente das suas direções, eu sou totalmente dependente do Senhor, do seu poder, da sua glória. Diga: meu Deus, eu preciso do Senhor. Meu Deus, por muito tempo eu me enganei, por muito tempo eu depositei, meu Deus, a minha confiança naquilo que eu não deveria ter depositado, por muito tempo eu confiei em pessoas, sendo que eu deveria estar confiando no Senhor. Santo Deus de Israel, eu preciso de Ti. Diga: meu Deus, eu não tenho vergonha de admitir, sem o Senhor não sou e não posso absolutamente nada. Meu Deus, eu sei que as lutas que eu tenho enfrentado é consequência de todas as minhas escolhas, e eu sei, meu Deus, que para eu mudar o meu quadro, para eu mudar a minha realidade, depende do meu posicionamento, vai depender, meu Deus, de todas as minhas novas escolhas. Santo Deus de Israel, eu preciso do Senhor. Meu Deus, me faltam palavras para dizer o quanto eu preciso do Senhor. Meu Deus, eu sei que de mim mesmo eu não sou e não posso absolutamente nada. Eu sei que do Senhor, meu Deus, sem o Senhor não tem como eu vencer o meu faraó. Eu sei que sem o Senhor eu não tenho condições de vencer cada uma das minhas batalhas, das minhas lutas. Sem o Senhor não dá. Por muito tempo, meu Deus, eu quebrei a cara. Por muito tempo, meu Deus, eu escolhi agir com a força do meu braço. Por muito tempo eu confiei em mim mesmo. Isso só me trouxe ruínas, isso só me trouxe tristeza, isso só me trouxe amarração. Por muito tempo, meu Deus, eu tenho sonhado as mesmas coisas, porque nada tem se materializado, nada tem se concretizado. Mas isso muda hoje. Diga: meu Deus, hoje eu tomo a decisão de me entregar de corpo, alma e espírito. Meu Deus, hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito, porque sem o Senhor eu não sou e não posso absolutamente nada. Meu Deus, receba o meu coração, se entregue, quebrante o seu coração, rasgue o seu coração para o Senhor, diga que sem Ele não é possível, sem Ele não dá, e a partir de hoje você toma a decisão de se entregar de corpo, alma e espírito. Deus não te quer pelas metades, Ele não te quer em partes, Ele não quer partes de você, Ele não quer partes do seu tempo. Então, meu Deus, hoje eu decido fazer tudo aquilo que eu não fiz até então. Por muito tempo o Senhor me chamou, o Senhor falou comigo, mas eu escolhi ignorar. Por isso, meu Deus, eu mudo isso. Me perdoe se eu falei com o Senhor, me perdoe se eu pequei, se eu errei, se eu tive atitudes imaturas e insensatas. Me perdoe, meu Deus, se por algum momento eu sabia o que eu precisava fazer, eu sabia quais caminhos eu deveria ter tomado, eu sabia quais eram as minhas reações,
eu sabia o que eu precisava fazer naquele determinado momento, mas mesmo assim, eu escolhi ignorar a voz do Senhor. Diga a partir de hoje: meu Deus, eu quero mudar. Meu Deus, me esvazie de mim mesmo, me esvazie de tudo aquilo que me afasta do Senhor, me esvazie de tudo aquilo que trava a minha vida, me esvazie de tudo aquilo que vai impedir o meu crescimento, me esvazie de tudo aquilo, meu Deus, que tem travado o meu relacionamento com o Senhor, me esvazie de tudo aquilo que tem impedido os meus bons resultados, me esvazie de tudo aquilo que tem impedido, meu Deus, que a minha vida caminhe. Me esvazie, meu Deus, porque se existe alguém que eu não posso ficar distante é do Senhor. Não tem como, meu Deus, eu não consigo enxergar minha vida sem o Senhor. Eu não consigo enxergar minha vida onde o Senhor não é o centro. Eu não consigo enxergar, meu Deus, a probabilidade de viver uma vida diferente se o Senhor não estiver à frente me dirigindo, se o Senhor não estiver à frente me capacitando. Diga: meu Deus, eu preciso do Senhor. Diga a Ele com toda a sua força: a Ele a glória. Levante as suas mãos para o alto e diga: a Ele a glória. A Ele a glória. Diga para Deus o quanto você depende dEle. Diga o quanto Ele é importante para você. Há quanto tempo você não disse que o ama? Há quanto tempo você não tem momentos de alegria com Ele? Há quanto tempo você não tem dedicado momentos de exclusividade, momentos particulares, só você e Ele? Diga: meu Deus, o Senhor é tudo para mim. Sem o Senhor, meu Deus, não dá. O Senhor é tudo, o Senhor é o meu todo, o Senhor é tudo que eu preciso. Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, para me entregar de uma forma que eu nunca me entreguei antes. Eu estou aqui, meu Deus, tomando a decisão de te buscar como eu nunca busquei antes. Diga: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser cheio do seu Espírito. Eu preciso ser cheio da sua unção. Diga: meu Deus, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do seu Espírito, da sua unção, do seu poder, da sua autoridade. Meu Deus, eu quero ser cheio. Diga: meu Deus, só não ficar a boca fechada. Diga: meu Deus, eu quero ser cheio. Para aqueles que não têm tanta sensibilidade à voz de Deus, fale: meu Deus, eu quero ter sensibilidade ao Senhor. Quebrante o meu coração. Meu Deus, eu quero ter novas experiências com o Senhor. Meu Deus, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio do seu poder, cheio da sua unção, cheio do seu poder, da sua autoridade. Eu quero ser cheio do Senhor. Diga: meu Deus, encha a minha vida. Eu quero ser cheio do seu poder, da sua glória. Eu quero ser cheio da sua autoridade. Meu Deus, eu preciso de cada vez mais do Senhor, cada vez menos de mim mesmo. Senhor, eu preciso do Senhor. Levante as suas mãos e diga isso. As minhas mãos eu quero levantar Em louvor. Diante do teu novamente, mas dê o seu melhor. Diga: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor. em louvor te adorar. Meu coração
Diga isso, enche a minha vida. Enche a minha vida, Espírito. Enche a minha vida, enche-me Do teu poder. poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, mais uma vez, eu sei que vocês podem fazer ainda melhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Com os seus olhos fechados, com a sua mão no coração, não diga nada. Mas na sua mente, saia daqui com decisões tomadas. Não conduza mais seu relacionamento com Deus da mesma forma. O que muitos precisam entender, muitos esperam muito de Deus, só que Deus está esperando muito de vocês. E se nós pesarmos na balança o muito de Deus e o seu muito, muitos vão entender que o muito dele é muito maior. Então pare de perder tempo, pare de dizer nãos e comece a dizer sim ao Senhor. Porque um sim pode mudar toda a sua história. Mais do que aquilo que você tem, mais do que aquilo que você pode fazer, Deus quer você. Ele quer o seu coração. Não existe nada na terra mais importante para Deus do que a sua vida. Só que Ele quer o mesmo tratamento. Não existe nada mais importante para nós do que Deus. Ele é essencial. Levante as suas mãos. Meu Deus, que onde as minhas palavras não chegaram, que as do Senhor possa chegar. Meu Deus, onde eu não consegui tocar, que o Senhor possa ir em cada um dos corações. Meu Deus, acrescente sabedoria, discernimento, temor, meu Deus, capacitação. Meu Deus, que o seu povo possa sair daqui decidido a ter um novo relacionamento com o Senhor. Meu Deus, eu quero aproveitar essa oportunidade de determinar que o Senhor possa fazer com que fogo dos céus venha descer e consumir cada um desses problemas, cada uma dessas situações que tem acompanhado, perseguido a vida do seu povo. Meu Deus, que a partir dessa noite tudo comece a ser mudado, que a partir dessa noite histórias sejam transformadas, vidas sejam mudadas. Meu Deus, eu sei que as direções que o Senhor tem conduzido o seu povo, por muitas vezes o seu povo estará cercado, assim como aquele povo, quando olhava para frente, existia um mar que não poderia ser atravessado. Quando olhavam para trás, Faraó com seus exércitos perseguindo, mas isso com um único propósito: do Senhor dar o livramento de uma vez por todas, e que vocês sejam livres de uma vez por todas
desses problemas, desses faraós, dessas dívidas, desses problemas conjugais, desses problemas familiares, que vocês sejam livres de uma vez por todas, dessas dívidas, de cada um desses problemas que tem te acompanhado, causado humilhações, vergonhas, muito choro, tristeza, angústias. De a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita, uma história de vitórias e vitórias, e sempre para vitórias muito maiores, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.